Jesus. Adoramos aqui, queremos mais uma vez levantar um altar de adoração a Ti. Queremos aqui, ó Deus, nos render totalmente ao Senhor e à Sua palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor é a pessoa mais importante aqui neste lugar. Fica conosco, ministra aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. Senhor, queremos sair daqui melhores do que como nós entramos. Queremos sair tocados pelo Senhor, cheios da Tua glória, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, gente. E a gente está celebrando um novo ciclo ministerial. E novos ciclos de Deus, eles exigem de nós novos posicionamentos. Deus trabalha por ciclos, não por círculos. Quando a gente é reprovado nos ciclos de Deus, o ciclo é quando começa algo e termina algo, mas começa de novo. Ou seja, o cíclico ele não para. São períodos da nossa vida. Quando a gente não é aprovado nos ciclos de Deus, a gente começa a andar em círculos. Então o deserto, grava isso no teu coração. O período do Egito foi um ciclo. O período do deserto foi outro ciclo. O período da terra prometida, da entrada na terra prometida, foi um outro ciclo. Mas quando o povo foi reprovado no ciclo do deserto, eles começaram a andar em círculos. Toda vez que eu não sou aprovado nos ciclos de Deus, eu começo a andar em círculos. Sabe, igual barata tonta, sem rumo. O tempo demora, o sol incomoda, a fome, a sede. O que era para demorar 40 dias, demorou 40 anos, por causa da murmuração, por causa da reclamação. Porque, pastor, se Deus habita no meio dos louvores e da adoração, se não é louvor que sai dos nossos lábios, se não é adoração que sai dos nossos lábios, vai sair murmuração, vai sair reclamação. Então está dizendo, se Deus habita, se o Senhor habita no meio dos louvores e da adoração, quando há louvor nos nossos lábios, a Deus, mas se há reclamação, não é Deus que vai habitar ali. Ou seja, o Senhor ele habita no meio dos louvores e da adoração. Que haja na nossa boca, que haja no nosso falar louvor, porque é ali que Deus opera, é ali que Deus vai, a palavra vai transformar, porque há poder na palavra. A palavra pode gerar vida como pode gerar morte. Que haja vida na nossa boca. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, palavras de vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Celebramos aqui esse novo ciclo ministerial. Para novos níveis de autoridade espiritual, são necessários novos níveis de humildade e de quebrantamento. Para novos níveis onde vamos alcançar em Deus, precisamos, ou seja, quanto mais descemos, mais o Senhor nos levanta. Quanto mais nos humilhamos, quanto mais nos rendemos, quanto mais nos quebrantamos diante de Deus, mais o Senhor vai nos levantando. Quanto mais o marido se quebranta dentro da sua casa, quanto mais uma esposa se quebranta, quanto mais um filho se quebranta, mais o Senhor o levantará, o Senhor o exaltará. Sabe, o Senhor derramará sobre ele aquilo que está no coração dele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus humilde, poderoso, mas humilde. Amém, gente? O texto base que a igreja tem vivido, Salmo 136, versículo 1, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por quanto tempo a sua misericórdia dura? Para sempre. Eterno. O Senhor não muda, o Senhor não fica de bom humor ou de mau humor. O Senhor ele não começa bem e termina mal. O Senhor ele é constante, Ele continua amando, independente do que eu fiz, independente do que você fez, Ele continua nos amando, continua acreditando em nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia significa o quê? Miserius cardio, que é colocar o meu coração na miséria do outro, o meu coração na ferida do outro. Quando eu tenho misericórdia de alguém, eu estou tendo compaixão, eu estou colocando o meu coração na dor do outro. Aleluia. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Tributai ao Senhor, rendei. Tributo, a gente não é uma coisa que a gente dá
voluntariamente. Tributo você tem que pagar. Quando fala tributário, não está dizendo assim, ó, talvez você pode oferecer. Quando fala tributo, quando fala render, tributário é tributo. Você consegue pagar ou não pagar um tributo? Não, quando tributo vem, você tem que pagar, não é assim? Ou seja, irmãos, nós somos feitos para adoração. Nós somos feitos para adoração, nós somos feitos para relacionamento com Ele. Irmãos, a maior tentação nossa nesses dias é trabalhar tanto, é correr tanto, é fazer tantas coisas. E a nossa maior tentação é perder o propósito para o qual nós fomos criados. Fomos feitos para adoração, fomos feitos para relacionamento. Como é importante, pastor, voltarmos ao altar do Senhor. Sabe? Antes do dinheiro nós precisamos de Deus. Antes das coisas terrenas nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não vamos ser abençoados com as coisas terrenas. Quantos estão comigo, gente? Amém. Sabe, precisamos voltar a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nas nossas intenções, porque ao passo de dias, a gente pode começar bem, mas terminar mal. Irmãos, entenda uma coisa: você pode ter começado errado a tua vida, importa que você terminar bem. Você pode ter começado errado o teu casamento, importa terminar bem. Você pode ter começado errado a paternidade com os teus filhos. Você pode ter começado errado no reino inimigo, mas importa você terminar bem. Entenda, não interessa como nós começamos, interessa como nós vamos terminar aquilo que nos foi confiado. Deus te confiou uma família, Deus te confiou um casamento, Deus te confiou filhos, Deus te confiou talvez um trabalho. Sabe, irmão, ser uma bênção em todos os lugares. Bênção não é o que eu recebo, pastor, bênção é o que eu me torno. Aleluia. Eu resolvo, eu decido ser uma bênção em Cristo Jesus para você, para minha esposa, para os meus filhos. Eu decido ser uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão: ser tu uma bênção. Aonde você for, ser tu uma bênção. No teu trabalho, ser tu uma bênção. Na tua escola, ser tu uma bênção. Quem não é uma bênção acaba sendo uma maldição, não é verdade? Ser tu uma bênção. Você está comigo ou não, gente? Amém. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, comigo, versículo 3. Eu queria começar por aqui. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, diga comigo, fim de uns tempos. Fala comigo, período. Fala comigo assim, ó, no final de um tempo. Final de um, quando termina um tempo, começa o outro. Você concorda comigo? Nós estamos num tempo muito aqui profético, que é uma mudança de ciclo. Terminou um ciclo, está começando o outro. Está dizendo aqui: aconteceu que no final de uns tempos, trouxe caindo do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Diga comigo, primícias. Há uma diferença aqui. No final de um tempo, no final de uns tempos, e primícias. Primícias fala de primeiro. Um está falando daquilo que sobrou, ou daquilo que depois de um período, vê o que dá e a gente oferece a Deus. Mas Abel está dizendo: trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. São duas coisas diferentes. Deus aceitou a pessoa e aceitou o que essa pessoa estava oferecendo a Deus. Olha que interessante. Muito mais do que aceitar aquilo que eu faço para Deus, é importante que Deus nos aceite. Mais importante do que aceitar o que uma esposa faz para o marido, do que um pai ou um marido faz para a esposa, ou um filho faz para o pai, é importante que não só o teu serviço, mas está dizendo assim: Deus aceitou Abel e também a sua oferta. Como é bom nós sermos aceitos, não só o nosso serviço. Amém, gente? Porque você é mais importante do que aquilo que você produz. Você é mais importante do que você faz. Deus não ama quem produz mais, ou quem deixa de amar quem produz menos. Deus ama todos os seus filhos. Amém? Então entenda, como é bom você ser aceito. Não só o que você está fazendo, mas você também ser aceito. E está dizendo que ao passo que, versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se pois sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Ele ficou muito mal. Então, versículo 6, disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, eu acho maravilhoso aqui, porque Deus não veio elogiar Abel, Deus veio ajudar Caim. O nosso Deus, que é rico em misericórdia, a sua misericórdia dura para sempre. Quem deu a boa oferta, preparada ao Senhor, e foi aceito, foi Abel. Mas Deus não veio elogiar Abel, porque nós somos muito tentados a fazer qualquer coisa para Deus e esperar um retorno das pessoas, não é? Você já imagina a cabeça de Abel? Abel é aceito, a sua oferta é aceita, então Deus aparece ou fala com quem? Com o irmão que está com raiva de mim. Deus não falou com Abel, Deus vai falar com Caim. Por que você está triste, Caim? Por que você está tão irado? Por que o teu semblante caiu? Irmão, Caim estava muito mal. Caim estava com raiva da alegria do outro. Caim estava com raiva da alegria de Abel. Abel foi aceito, Caim não foi aceito. Ele estava transtornado ao ponto de querer matar Abel. E você sabe da história. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O quebrantamento, sabe, o amor que você tem com Deus, sabe, a oferta de Caim, o que Abel fez, a oferta de Abel, o que ele fez, irmãos, ele abriu o céu para a reconciliação, ele tocou os céus para a reconciliação, os céus estavam abertos para a reconciliação, porque Deus veio falar com Caim, seu irmão, e disse: Caim, se você proceder bem, olha que interessante, não interessa o que você fez no passado, não interessa que você não foi aceito. Deus não leva Caim para o passado, Deus leva Caim para o futuro, dizendo: se você proceder bem no futuro, você será aceito. Aleluia. Ele está dizendo: se você fizer bem, você vai ser aceito. Aleluia. Esse é o nosso Deus misericordioso, esse é o nosso Deus bondoso. A gente tem a ideia de um Deus irado, que quer bater na gente, que quer punir a gente, que quer castigar a gente pelo que a gente fez. Não, irmãos, porque as consequências do nosso pecado, quem paga não somos nós. Deus não tem nada a ver com as consequências dos nossos erros. Quantos entendem o que eu estou dizendo, gente? Amém. Não é Deus te punindo, é você que está colhendo frutos do teu pecado, do nosso pecado. Nós colhemos frutos do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, entenda comigo, não misture consequência de pecado achando que Deus é Deus ruim. Deus é amor, amém? Deus é justo, aleluia. Ele desce, e Ele está dizendo para nós hoje: não interessa o que você fez, interessa que se hoje você proceder bem, como marido, como mulher, como pai, como filho, como ovelha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Deus estava dizendo: faz de novo, aleluia, faz de novo. Deus diz: Deus te deu uma oportunidade de fazer de novo. Aleluia, esse é o nosso Deus. Errou como família, faz de novo. Errou com a sua esposa, errou com os seus pais, faz de novo. Errou na sua oferta. Porque, irmãos, se tem algo que é espiritual, é oferta. A Bíblia fala muito de oferta, e fica tranquilo que eu não vou levantar uma oferta aqui agora, porque quando a gente fala disso, irmãos, a gente já pensa em dinheiro, nosso coração já fecha, já era. Você não desfruta de nada do que tem a ver com oferta. Você já ofertou o teu tempo para vir aqui, você já está ofertando o teu combustível para vir aqui. Você talvez ofertou um compromisso, você falou: não, Deus, em vez de naquele compromisso eu vou adorar o Senhor, vou buscar o Senhor. Talvez você cancelou um trabalho para estar aqui, você está ofertando, mas entenda, quanto vale Jesus para mim e para você? Quanto vale a palavra dele para mim e para você? Sabe o que a Bíblia fala? Fala que o reino de Deus é comparado a um homem que comprou, que achando um tesouro no campo, foi lá e comprou em si com alegria, comprou todo aquele tesouro. Ele vendeu tudo que ele tinha. Sabe o que é tudo que ele tinha, irmão? Ele ficou sem nada para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. E diz assim, com uma alegria sobrenatural, ele estava muito feliz. Ele foi lá e comprou todo aquele campo. Por quê? Ele falou: se eu achei essa pedra preciosa na superfície, imagina se eu escavar nessa terra, o que eu vou encontrar. E a Bíblia está dizendo que o reino de Deus é como alguém que achou algo precioso no campo,
foi lá e comprou todo o campo. O que é esse algo precioso? É Jesus. Por Jesus ser tão valioso, é que nós, com alegria, desfazemos todas as outras coisas para ficar com aquilo que é de Deus. As outras coisas perdem o valor, as outras coisas perdem, ou seja, a minha verdadeira alegria está naquilo onde Deus está. E por causa daquela pedra preciosa, ele, com alegria, se desfez de tudo, juntou tudo que tinha para comprar aquele campo. Aleluia, como é bom. Irmão, sabe, nos desvencilhar das outras coisas para ter Deus, aquilo que nós precisamos. Amém, gente? Antes de ter um bom trabalho, como é bom ter um Pai, ter um Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que vai nos colocar no melhor trabalho, que vai nos dar o recurso. Não, o teu recurso não vem do teu patrão, o teu recurso vem de Deus, através do teu patrão. Aleluia. Não é o teu patrão que te sustenta, não é o teu trabalho que te sustenta, é Deus que te sustenta, é Deus que te mantém de pé, não é o NHS que te mantém vivo, com saúde, é Deus que te mantém vivo. Aleluia. Nós vamos voltar da primazia para Ele, para honrar o Senhor, amém, gente? Porque a cabo de dias, pastor, a gente é tentado a não mais orar como orava. Ao cabo de dias, a gente não honra mais como deveria honrar. Quando a gente casa, a gente é meu amor para lá, meu amor para cá. Ao cabo de dias, ao passar um tempo, a gente vai, o coração vai esfriando, parece, a gente vai perdendo a honra. No começo é papai, mamãe, honra. Daqui a pouco, meu pai que vai para lá, minha mãe que vai para cá. Ou seja, vai perdendo o respeito, vai perdendo a honra, vai perdendo o valor. Daqui a pouco, antes o casamento era esse nível, agora o casamento está nesse nível. Ao cabo de dias, ao findar de um tempo, de um período, a gente precisa rever como está o nosso coração. Numa noite de festa, de celebração, precisamos rever o nosso coração. Como que eu estou hoje? Irmãos, nós que conhecemos o Senhor, nós que achamos esse campo que tem um tesouro, que é Cristo, nós precisamos continuar a estar felizes, com a mesma alegria que nós tínhamos quando nós conhecemos o Senhor. Quanto animado você está com a obra de Deus? Mas as pessoas me machucaram, me feriram. Mas eu não estou perguntando das pessoas, eu estou perguntando quanto você está feliz com Deus. É verdade. Porque a nossa alegria não vem das pessoas, a nossa alegria vem do Senhor. Aleluia. E a alegria do Senhor é a nossa força. Saber que Ele está feliz é o que nos mantém motivados. Saber que Ele está feliz com a gente. Amém, gente? Amém. Você está comigo ou não? Amém. Abel abriu os céus para a reconciliação. Muitas coisas que você faz, a tua oferta de vida, o teu coração quebrantado, aquilo que você faz como primícias para Deus, aquilo que você faz preparado para Deus, você abre sobre a tua casa um lugar de reconciliação. E nesse lugar de reconciliação, Deus veio e estende a mão para Caim. Fala, Caim, se você quiser fazer de novo, oferta de novo, Caim. Oferta de novo. Para de ter raiva do teu irmão. Para de se comparar com o teu irmão. Interessante que, em vez de Caim melhorar a sua oferta, em vez de Caim melhorar o seu coração, o foco dele estava na alegria do seu irmão. A raiva dele estava na alegria do outro. Não, irmão. A tua raiva não pode ser a alegria do outro, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, o Senhor está dizendo, você está aqui a celebrar o outro. Celebre quem está ganhando, celebre quem ganha mais que você, celebre quem está sendo mais abençoado que você. Já viu aquele tipo de pessoa que sempre você conta uma coisa para ela, você fala assim, eu consegui um emprego novo, ela fala assim, semana passada eu consegui também. Você já conheceu esse tipo de... Aqui não, ainda bem que aqui não tem, né, pastor? Ninguém desse tipo. Mas você já percebeu que alguém fala assim, olha, eu fui curado. Mês passado também Deus me curou. Sabe? A pessoa nunca está celebrando a outra. O foco dela é sempre ela. É verdade ou não é? É verdade. Só em outros lugares que tem, só lá no Brasil, né? Aqui na Inglaterra não tem isso, né? Não temos que voltar a celebrar mais. Que bom que você conseguiu um emprego novo. Que bom que você foi curado. Que bom que você conseguiu tal coisa. Que bom que o teu documento saiu. Que bom que você isso. Sabe, celebra a alegria do outro.
Porque aquilo que você respeita, aquilo que você honra, você atrai para a tua vida. Aleluia. Se eu honrar o profeta, na qualidade de profeta, eu ganho o galardão de profeta. Não é isso que a Bíblia diz? Porque o reconhecimento aciona a honra, e a honra aciona a transferência. Aleluia. Mas por favor, não vai fazer nada esperando receber alguma coisa em troca. Isso não é honra. Amém, gente? Amém? Eu vou fazer porque eu vou fazer. Se eu fizer, eu vou ser abençoado. Isso já está fazendo barganha. Isso Deus não recebe. Amém? Vou elogiar a minha esposa porque depois eu vou ganhar alguma coisa de troca. Não, isso não, você não está honrando a esposa. Só está fazendo uma troca com ela. Amém, gente? Não vamos fazer trocas com Deus. Deus conhece o nosso coração, irmão. E Ele sabe quando é algo verdadeiro, genuíno. Então eu vou ofertar, eu vou dizimar para ser abençoado. Irmão, se você fizer isso, Deus não recebe o teu dinheiro. A igreja recebe, mas Deus não recebe a adoração do teu coração. A igreja, Deus não vai receber, porque Deus não recebe o dinheiro que cai no gasofilácio. Deus recebe a adoração que sai do teu coração no momento da oferta. Quantos estão comigo? Amém. Porque dinheiro é algo muito espiritual. É muito espiritual. Falar de dinheiro, irmãos, é uma coisa muito espiritual. Porque o próprio Jesus, pastor, diz a Bíblia que em certo culto, ele sentou ali na beira do altar e ficou olhando como, não é quanto, como cada um ofertava. Jesus só ficou olhando, não ficou julgando, ele ficou só analisando. Ele dizia assim: olha só, aquele ali, eu sei que ele é rico, milionário. E olha a festança que ele está fazendo, só para mostrar que ele está trazendo. Ou seja, eles queriam mostrar. Era tanta exibição, que estava vindo fazer alguma coisa, dizendo: eu estou fazendo algo, todo mundo está vendo que eu estou dando aqui? Eu estou dando sacos e sacos de dinheiro, de moedas. Todo mundo, Jesus olhando falou assim: isso aí está dando sol, né? Isso é o que sobrou, é o cabo de dias. Não é algo preparado, não é o melhor. Por isso que eu digo, não é a quantidade, mas é como eu faço. Ao ponto que uma viúva, e viúva na palavra fala de necessidade, porque quem era viúva naquela época passava muita necessidade. E aquela mulher, ela vem com 2 moedinhas, sem valor nenhum, para o povo, mas com muito valor para Deus. Deus falou assim, Jesus falou: olha, essa viúva deu mais do que todas, porque da sua vida, e a palavra ali no original é vida, ela deu algo da sua vida. Você está entendendo? Ela colocou a vida dela no altar, tudo que ela tinha, e aquilo impressionou o coração de Deus. E a oferta da viúva é lembrada até hoje. Olha que interessante. Essa viúva é lembrada até hoje, essa mulher é lembrada até hoje. O que ela fez na Bíblia. Por quê? Porque ela ofereceu algo a Deus com o seu coração. Sabe, quando você for adorar, entregue a Deus de todo o seu coração. Quando você for fazer alguma coisa para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Como é que eu honro a Deus? Honrando as pessoas que estão à minha volta. Quando eu honro você, eu estou honrando a Deus. Quando eu respeito você, eu estou respeitando a Deus. Porque como que eu vou honrar quem eu não vejo, se eu não estou honrando quem eu vejo? Não é isso que a Bíblia diz? Eu preciso honrar quem eu vejo e respeitar quem eu vejo, para poder honrar aquele que eu não. A gente não vê ele, mas a gente sabe que ele está aqui, amém? Amém. A gente sabe que ele é real. Aleluia. Por isso que na presença a gente mais julga. Será que é por isso que, sabendo que a honra se dá na ausência? Porque quando eu estou longe da minha esposa é que eu honro ela. Na frente dela eu ajudo ela. Mas quando eu não estou perto dela, quando eu estou viajando sozinho, estou num hotel, é ali que eu decido honrá-la, estando distante dela, permanecendo fiel em todo o tempo, nos meus pensamentos, nas minhas ações, enquanto ninguém está me vendo. É ali que eu estou honrando a minha esposa. Quantos estão comigo aqui, gente? Amém. Por isso, será que é por isso que o Senhor não se faz visível para nós? Porque
Porque a honra se dá na ausência daquilo que a gente está vendo. Amém, gente? Amém. Estamos juntos ou não? Amém. Deus não desceu, fala para a pessoa que está de lá, Deus não desceu para elogiar Abel. Deus veio ajudar Caim. Se procederes bem, você vai ser aceito. No coração de um crente, irmãos, o desejo de reconciliação deve ser muito maior do que a necessidade de provar que a gente está certo. Eu vou repetir isso. No coração de um crente, uma pessoa que é apaixonada por Jesus, o desejo de reconciliação deve ser muito maior do que a necessidade de provar que a gente está certo. Não é Deus, o céu não trabalha. O céu não trabalha para te dar razão. O céu trabalha para te fazer livre. Não interessa se eu estou certo ou se você está certo. Importa o quão livre nós estamos uns dos outros para continuar servindo, para continuar amando. Por isso que o perdão é um direito. É um direito que você tem de ser livre, de tornar o outro livre. Aleluia. Então, o desejo de um crente, no coração de um crente, o desejo de reconciliação deve ser muito maior do que a necessidade de da gente provar que a gente está certo. O Senhor não tem problema com quem erra, mas o Senhor tem problema. Eu vou repetir isso: o Senhor não tem problema com quem erra e se arrepende no meio do caminho, mas o Senhor resiste àquele que deixa seu coração se endurecer no meio do processo. Errou, se arrependeu, há perdão para você. O problema, irmãos, é quando no meio do processo, no meio da vida com Deus, no meio de um matrimônio, no meio da nossa aliança, nosso coração começa a mudar. Assim como um dia mudaram-se os olhos de Lúcifer, um anjo poderoso, criado por Deus. De repente Lúcifer olhou para o Senhor e falou assim: eu acho que não é só ele que tem que ser honrado, eu acho que eu também tenho que ser honrado. Quando Lúcifer mudou os olhos, naquele momento, irmãos, ele caiu e virou Satanás, e junto com ele um terço dos anjos, dos demônios. Vocês estão comigo ou não? Amém. Quando os seus olhos mudaram, quando faltou respeito no seu olhar, quando começou a ter desonra, quando começou a ter comparação, dizendo assim: ó, eu também mereço ser honrado, eu acho que eu não tenho que ficar honrando tanto ele, eu acho que eu também mereço honra. Quando o anjo criado por Deus, que ele já era poderoso, ele achou que poderia dividir a glória com o próprio Senhor, ele cai. E toda vez que sobe, irmãos, esse sentimento no nosso coração de que a gente deve ser honrado, de que eu não tenho que ficar só te honrando, toda vez que sobe essa necessidade, essa carência, como é que eu posso dizer, esse milindre, sabe, de dizer: ó, coitado de mim, eu também mereço, eu também preciso de ajuda, eu também. Quando nós entramos num lugar desse, nós entramos num lugar de queda. Quando estão comigo? Amém. Não, irmãos, nós temos que sair fora desse lugar de inferioridade, sabe, sair desse lugar de comiseração, de dizer: ó vida, ó céus, tudo dá errado para mim, todo mundo é abençoado menos eu, meu Deus. Eu estou com o teu irmão e falo: vamos sair junto desse lugar. Esse lugar não é para nós, esse lugar não é para nós. A gente tem que sair desse lugar de vítima, pastor. Vítima. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Sabe, o Senhor, ele vai resistindo aquele que vai perdendo o temor e o zelo pela presença na caminhada. Aleluia. O Senhor, ele vai resistindo aquele que vai deixando o seu coração endurecer, aquele que perde o zelo, o temor pela presença na caminhada. O morno, irmãos, é aquele que já foi quente um dia e está se esfriando. Deus tem problema com os mornos. Porque o frio não é o frio, o morno não é aquele que estava frio e agora está se esquentando. Não, o morno é aquele que estava quente, numa alta temperatura em Deus.
E foi perdendo a prioridade, foi perdendo, sabe, o propósito de amar, de honrar, de cuidar, e a gente vem descendo. Não, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de voltar ao altar do Senhor. O altar do Senhor, pastor, é um lugar de recalque de volta para as nossas vidas. Eu quero dar um exemplo aqui, para a gente poder ir caminhando para o final. Quem lembra de Abraão? Amém. Abraão, o pai da fé. Amém? O pai da fé. Diz a palavra que Abraão estava a caminho da terra prometida. Uma terra que Deus prometeu ao povo de Deus, a ele especificamente. Então Abraão precisa sair da sua terra, da sua parentela, se deslocar fisicamente com a sua casa. E Abraão, então, no caminho da terra prometida, ele levanta um altar de adoração a Deus. E ele invoca o nome do Senhor. Eu não estou falando para você chegar na tua casa e construir um altar. Estou falando que o altar somos nós. Amém, gente? Nós estamos falando de uma reconstrução interior, um reposicionamento, sabe, oferecer a nossa vida, tudo que a gente tem ao Senhor. Ao cabo de dias, vamos falar assim, ao passar de um tempo, Abraão, Moisés está entrando na história. Abraão, ele levanta um altar de adoração a Deus, e ali ele invoca o nome do Senhor, Deus fala com ele. Só que o que acontece no meio do caminho? No meio do caminho, irmãos, acontece uma fome. Diga comigo, fome. Um problema, irmãos. Uma fome na terra. E de repente, ele tinha uma promessa, mas agora ele tinha um problema. E aqui ele fala, o que eu vou fazer agora? E ele pega e desce para o Egito. Irmãos, você sabe das consequências. Ele quase perdeu o seu casamento. Ele teve alguns problemas por ter descido ali. Tudo bem que quando ele sai do Egito, por causa de uma necessidade, e eu vou te falar, mas por causa de comida, por causa daquilo que a gente se alimenta, a gente pode se perder. Porque, olha só que interessante, Adão e a sua esposa caíram por causa do quê? De comida. Agora, por causa de comida, Abraão deixou a terra prometida para ir para onde? Para o Egito, por causa de comida, por causa de fome, por causa das necessidades. Olha que interessante. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente está se alimentando. O que a gente está se alimentando vai produzir vida ou morte na nossa vida. Aquilo que eu consumo de internet, aquilo que eu consumo na minha vida vai gerar vida ou morte. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu estou me alimentando. Eu preciso voltar a me alimentar da palavra de Deus. Amém, gente? Eu preciso me alimentar mais da palavra de Deus. Pastor, mas você não assiste um filme? Mas você não assiste Você não... Irmãos, eu assisto filme, eu gosto de assistir uma série policial. Irmãos, eu não sou um extraterrestre. Eu tenho vontades igual a você. Mas entenda, nós precisamos voltar a comer da palavra. Eu preciso voltar a saber que eu vivo pela palavra de Deus e que minha vida está pautada na palavra de Deus. A sua vida está pautada na palavra de Deus. Não interessa o que você está passando neste momento, interessa o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Amém, gente? Amém. E se a Bíblia fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então, irmãos, isso foi uma afirmação. Faz dessa afirmação uma promessa para a tua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faz disso uma promessa. Faz de uma declaração de Josué, faz uma promessa para a tua vida. Se eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos da minha casa serão alcançados pela tua glória. Ninguém vai se perder. Aleluia. Sabe, irmãos, declare palavras. Por quê? Porque eu me alimento da palavra. A gente precisa voltar a se alimentar da palavra, porque por causa de comida, Adão e a sua esposa perderam o lugar. Por causa de necessidade, por causa de comida, de fome, Abraão perdeu a terra prometida e desce ao Egito. Ele sai de lá rico, tudo bem, mas quase perdeu o casamento. E você sabe que ele ter descido no Egito foi a razão pelo qual o povo de Deus depois ficou 400 e poucos anos no Egito escravo. Você sabia disso? O povo ficou 400 e poucos anos escravo no Egito por causa da desobediência de Abraão. Porque não era para ter ido para o Egito, mas ele foi. Consequências que são geradas. Mas entenda, a primeira coisa que Abraão faz depois que ele sai do Egito, irmãos, foi fazer o quê? Pastor, foi voltar para o altar que ele tinha em Betel.
Ele voltou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos voltar para o altar. A gente pode ter falhado, pode ter errado, pode ter tomado algumas decisões que não era para ter tomado, gerou algumas consequências, atrapalhou tudo. Mas nós vamos voltar para o altar de Deus, ponto de conexão com o nosso Senhor. Amém, irmão? Dizer, Pai, onde foi que eu errei? Pai, aonde foi que nós erramos? Não vai orar dizendo onde foi que meu marido errou, onde foi que o meu pastor errou, onde foi que a minha esposa errou, onde foi que o meu pai errou. Não, ó Deus, onde nós? Diga comigo, nós. Pega na mão do irmão que está ao seu lado e fala assim, nós. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós perdemos? Onde foi que nós precisamos? Onde é que nós precisamos melhorar? Sabe, nós temos que parar de apontar para os outros e se incluir, dizer onde foi que nós falhamos, pecamos. Homem de Deus, irmãos, é um homem coletivo. Uma mulher de Deus é uma mulher coletiva. Amém? Não adianta ficar assim, você está errado, você tem que mudar, isso está tudo errado. Não, nós precisamos melhorar. A igreja de Jesus precisa voltar para os pés do Senhor. Amém, gente? Eu não estou fazendo uma palavra de acusação, estou dizendo nós precisamos voltar para Deus, voltar a depender mais dEle, voltar a manter o coração quebrantado. Aleluia. Eu tenho que estar melhor hoje com Deus do que no começo da minha vida com Deus. Porque ao cabo de dias, no final de um tempo, eu preciso estar mais alegre, mais feliz, mais animado. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Amém, gente? O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Ele volta para o altar em Betel, ele invoca o nome do Senhor. Agora entenda comigo, pega no teu espírito, a terra prometida era mais que um lugar geográfico. Porque você sabe o que aconteceu, depois Deus teve que tirar o povo do Egito, passar pelo deserto, ir para Canaã, mas Abraão já estava na terra prometida. Abraão, a terra prometida era mais do que um lugar geográfico. A terra prometida era o lugar que Abraão tinha um altar com o Senhor. Qual que é a terra prometida nossa? Qual que é a terra que emana leite e mel? A terra que emana leite e mel é a terra onde nós temos um altar com o nosso Deus. Vamos restaurar o altar da oração na nossa casa, vamos restaurar o altar da meditação na palavra na nossa casa. Vamos voltar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não interessa se nós falhamos, não interessa se nós erramos. Deus matou Abraão por causa disso? Não. Deus não matou Abraão por ter saído do altar. Muito pelo contrário, Deus preparou um caminho de retorno. Aleluia. Deus preparou um caminho de retorno, devolvendo Abraão para o lugar de intimidade. Dizendo, Abraão, você precisa voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, que é aos meus pés. A necessidade, os problemas que vêm sobre nós, principalmente nessa terra, como imigrantes, a pressão não pode nos tirar, sabe, irmãos, desse lugar em Deus. Você é um ministro de vida. Todos nós somos trabalhadores aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você é um profeta de Deus. Você é uma mulher e um homem de Deus. Amém? Você é uma boca de Deus aqui nesse lugar. Você é um profeta que está aqui. Eu sei que talvez você trabalhe na construção, ou você trabalha no escritório, ou você trabalha numa clínica, ou no hospital, ou não sei, não interessa onde você trabalha. Você é um homem de Deus, uma referência do céu na terra. Você é a boca de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus confia em você, Deus acredita em você. Deus só espera que nós não percamos o altar da intimidade com Ele. Amém, gente? Amém. Porque é nesse lugar que as promessas, que a gente vai viver o cumprimento das promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida e para a tua casa, é nesse lugar. Deus colocou essa palavra no meu coração. Ao cabo de dias, o que a gente tem trazido ao Senhor, ao cabo desses 2 anos, o que a gente está oferecendo a Deus. Se você hoje, em nome de Jesus, se sente rejeitado, talvez aquilo que você fez e aquilo que você é hoje, talvez você seja rejeitado. Eu quero falar especificamente para você hoje. O Senhor está dizendo para ti: por que você está sempre onde caído? Não é certo que se você fizer de novo, você vai ser aceito. Ele está falando assim, ó, é certeza, Jesus, Deus está dizendo para Caim: se você fizer novamente, se você corrigir o teu coração e fizer novamente, eu vou te aceitar. Eu vou voltar a aceitar aquilo que você está me oferecendo.
o teu serviço, a tua adoração, a tua paternidade, a tua maternidade, isso. Você como mulher, você como mãe, você como esposa, você como pai, como marido. Vou voltar a receber com alegria o que você produz, a tua adoração, a tua palavra. Amém, gente? Amém. Esse é o nosso Deus, Deus amoroso, que nos ama. Ao cabo de dias, não vamos oferecer ao Senhor, sabe, aquilo que sobrou do nosso rebanho, aquilo que sobrou da nossa colheita. Caim pegou aquilo que sobrava, aquilo que, sabe, irmãos, nunca vai sobrar para Deus. Se você deixar o teu dízimo por último, você nunca vai ter o dízimo para dar para Deus, porque dízimo é primeiro. Vocês estão comigo ou não, gente? Amém. Falar de dízimo Mas, irmãos, se a gente não é fiel nem no dízimo como Deus, a gente não é fiel mais em nada. Ó, tem plim aí. E você está entendendo? Se a gente não consegue isso, porque a Bíblia fala assim: pode um homem roubar a Deus? Malaquias está falando dos sacerdotes que estavam desviados. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós somos os sacerdotes. Eu estou pregando aqui para sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, sabia disso? Estou pregando para reis e rainhas aqui. Ó, dá uma olhada aí para essa pessoa que está ao teu lado. Olha aí, estou olhando para um rei, uma rainha. Vou falar. Um rei, uma rainha. É verdade, porque em Cristo Jesus nos tornou reis e sacerdotes para Deus Pai. Estou falando aqui para reis, para rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Irmãos, os sacerdotes da época estavam desviados. Sabe o que eles faziam? Porque ele fala assim: se eu sou pai, olha para a minha honra. Olha o ponto que chegou, irmãos. O pai, Deus tendo que falar para o povo assim: ó, gente. Ele falou assim: vocês estão tentando me enganar, Deus falou. Você acha que Deus era churrasqueiro? Açougueiro? Você acha que Deus queria a carne deles? Você acha, pastor, que ele queria a carne? Não, Deus não queria os bezerros, a carne do bezerro. Deus não queria o churrasco, Deus não queria o cheiro do bezerro, Deus não queria nada dessas coisas. Deus queria só ver onde estava o coração do sacerdote. Ele falou assim: ó, gente, vocês estão tentando me enganar. Ele falou assim: ó, vocês pegam o bezerro que é cego, o bezerro que tem 3 patas. Na minha cidade lá no interior, a gente fala que é o refúgio de leilão. Sabe o que é um refúgio de leilão? Aquilo que não tem valor nenhum. Um animal com problema era um animal que não tinha valor comercial. Aquilo que os sacerdotes faziam, eles falavam assim: bom, esse animal aqui é perfeito, isso aqui vale dinheiro. Isso aqui não, isso aqui nós vamos vender, vamos fazer dinheiro. Agora, na hora do culto, da celebração, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um animal cego, um animal de 3 patas, de 2 cabeças, sabe? Animal com problema. Eles pegavam e falavam assim: eu vou oferecer animal doente. Isso aqui não vale nada, eu vou oferecer isso aqui e vai parecer que nós estamos adorando a Deus e celebrando e honrando a Deus. Deus falou assim: ó, com esse tipo de oferta nas suas mãos, o governador receberia vocês? Deus estava dizendo: não receberia vocês. O governador se sentiria insultado por esse tipo de oferta, sem vergonha que vocês estão me oferecendo. Era isso que Deus estava dizendo para eles. Ele falou: gente, vocês estão querendo me enganar? Se eu sou pai, não está minha honra. Eu não quero a carne, eu não quero o dinheiro, eu só quero saber se de fato vocês me amam de todo o coração. Era isso que Deus queria. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o meu dinheiro. Deus quer saber de fato se a gente ama Ele ou não. Amém, gente? Amém. Onde está o teu coração? O que é mais importante para ti? No estralar de dedo Ele coloca a gente numa cama. No estralar de dedo Ele tira a gente de uma cama. No estralar de dedo Ele abre uma porta de emprego. No estralar de dedo Ele fecha essa porta de emprego. No estralar de dedo Ele te dá saúde, vigor. No estralar de dedo, irmãos, Ele pode transformar a tua vida hoje. Amém, irmão? Você crê nesse Deus poderoso? Pastor, não interessa se a gente falhou ou se a gente acertou nesse ciclo. Importa a gente continuar com o coração quebrantado, apaixonado por Jesus. Amém, gente? Fervorosos, apaixonados, perdoando um ao outro, perdoando, sabe, estendendo a mão. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Eu e você fomos feitos à imagem de quem?
de Deus, de um Deus misericordioso. Então, como é que deve ser o nosso nível de misericórdia? Nós precisamos estender o nosso nível de misericórdia a todas as pessoas. Amém? Eu preciso estender o meu nível de misericórdia com você, alargar. Com você, com você, com você. Eu preciso alargar nossos níveis de misericórdia. Por quê? Quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Aleluia. Se eu não perdoo o meu irmão, Deus também não me perdoa. É o que a Bíblia diz. Então, se eu perdoo, fui perdoado. Independente se eu estou certo, se ele está certo, se eu estou errado, se ele está errado. Não interessa quem está certo e quem está errado. Quando a gente resolve se reconciliar, Deus se reconcilia com a gente. Estamos juntos ou não, gente? Amém. O Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Um Deus que nunca mudou. Mesmo quando nós deixamos Ele, Ele continua nos amando. Mesmo quando a gente troca Ele continua nos amando. Eu queria orar por você hoje. Hoje a palavra que eu tenho para você, se o teu semblante está caído por algum motivo, o Senhor está dizendo assim, volta a fazer, porque eu sei que você vai ser aceito. A tentação é forte. A tentação do coração de Caim era muito grande de matar o seu irmão. O ódio, a raiva, o sentimento de injustiça era muito grande no coração de Caim. Tanto é que ele foi lá, ele não ouviu a Deus. Ele preferiu ouvir a sua voz interior do seu coração e foi lá e matou o seu irmão. E o sangue de Abel fala até hoje. Até hoje ele está falando. Um homem, quem foi Abel? Um homem que ofertou das primícias do seu rebanho algo para Deus. Abel é lembrado como? Alguém que ofertou. Você tem noção disso? O que ele fez na Bíblia? Quem foi Abel? Abel foi um homem que foi aceito por aquilo que ele ofereceu. Amém, gente? Fica de pé comigo, eu quero orar para você. Aquilo que a gente está oferecendo no Reino Unido, aquilo que a gente está oferecendo no Reino Unido, aquilo que a gente está oferecendo. Fica a mão da pessoa que está do seu lado. A gente hoje está